Eu vou começar a nossa pauta com a questão curda. O atentado recente em Istambul deixou 6 mortos e dezenas de feridos. Uma mulher síria foi acusada pelo atentado e, segundo a polícia, ela pertence ao YPG, as Unidades de Defesa do Povo, uma brigada de curdos sírios ligadas ao PKK. PKK é a sigla do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que desde 1984 pegou em armas na luta por independência para o Kurdistão turco. O ministro do Interior da Turquia se recusou a aceitar as condolências da embaixada norte-americana. Mustafa, você pode nos dizer sobre esses acontecimentos? O que você pode nos revelar sobre esses acontecimentos? O PKK, inicialmente, lutava por independência, não é isso? E agora ele luta por mais autonomia? É correto isso? Oi, Rubem. Antes de tudo, claro, é muito triste o que a gente vivenciou recentemente, né, uns dias atrás, em Istambul. Uma das avenidas mais movimentadas da Turquia, a Avenida Istiklal, próximo da Praça Taksim, um dos pontos mais conhecidos, talvez, da Turquia, inclusive esse lugar. E triste, eu realmente sinto muito quando acontece algo assim em qualquer lugar do mundo, mas principalmente no meu país, né? E eu, mais triste ainda, isso não surpreendeu a gente. Infelizmente, antes de praticamente todas as eleições nas últimas 2 décadas, sempre teve ataques, conflitos na Turquia. Um caos meio que criado. Nada justifica a violência, mas a falta de competência do governo turco, do próprio primeiro-ministro, deixa claro isso. Por que digo isso? Quando aconteceu esse ataque, esse bomba explodiu, matou 6 pessoas, inclusive 2 crianças, e mais de 80 pessoas feridas, num momento bem movimentado da avenida, foram feitas declarações por próprio ministro, por governador da cidade de Istambul, etc., que diziam que ela tinha vindo há 4 meses atrás de uma cidade que era curda, que era não sei o quê. Aí, algumas horas depois, outras declarações que ela vivia mais de um ano naquele mesmo endereço, que ela não é curda, é uma árabe da Síria, que pertence a outro grupo, não sei o quê. Então, ainda hoje, passaram quantos dias depois do ataque, nós não temos nenhuma definição, nenhuma clareza sobre o evento. Inclusive, imediatamente ao acontecer o evento, já teve restrições de publicação, noticiamento do evento. Isso também é muito comum na Turquia, infelizmente. Quase que as redes sociais caíram, não rodava nada, não dava para postar nada. Isso eles justificam dizendo que é para impedir a divulgação de difusão de fake news e caos, etc. Mas eles mesmos criam um caos, tristemente. Então, essa segunda razão que comentei é mais triste ainda, e eu espero que não aconteça mais nada, mas tudo indica que, pela situação que o governo turco, presidido pelo Erdogan, está passando, eles vão ter mais coisas, ou vão tolerar mais coisas desse tipo até as eleições que são previstas para junho de 2023. E essa mulher ainda realmente não se sabe. Se sabe que é uma síria, uma árabe, não é curda, que veio do norte da Síria, inclusive de uma cidade onde hoje é controlada por forças armadas turcas, ocupado pelas forças armadas turcas, e também outra estranheza, maior ainda. E, Rubem, não é estranho hoje a Turquia tem pessoas desse tipo circulando, porque, infelizmente, se torna uma peneira. Entrar na Turquia pelas fronteiras com Irã, Iraque e Síria, hoje é a coisa mais fácil que tem. Quase não tem controle mais, quase não tem uma seriedade de Estado nessa fronteira. Então, entra praticamente qualquer um, entra e sai, e qualquer um. Então, totalmente uma indefinição. Não sabemos quem fez. PKK recusou, disse que não é ataque deles. O grupo que eles acusam que fez também disse que não é deles. Então, é totalmente uma indefinição, meio que criado por esse caos, meio por vontade também, eu digo, dos administradores, tristemente. Tá, E mas só para responder a sua atualmente, última pergunta, curdo, né? Essa é uma, infelizmente, no Ocidente, um pouco, talvez, tem uma denominação muito errada quando tem alguma coisa. Uma amiga minha perguntou recentemente, são curdos? Perguntando se o ataque foi feito por curdos. Eu falei, por favor, não pergunta assim, porque curdos não são terroristas. Tem terroristas dentro curdos, como tem dentro turcos, dentro de qualquer povo, né? Tem pessoas violentas, fundamentalistas em qualquer povo. E, infelizmente, isso também se deve um pouco a essa PKK, realmente um grupo separatista, armado, terrorista,
que, desde, como você comentou, há algumas décadas, está lutando com arma, com violência, para ter uma liberdade, uma autonomia, uma região autônoma, etc. Mas eles não representam todos os curdos. Muitos dos curdos não apoiam eles, né? Mas políticas das últimas décadas da Turquia, do governo turco, desde praticamente a fundação da República da Turquia, contra minorias, principalmente contra os curdos, sempre foi de opressão, sempre foi de não reconhecer os direitos, não considerar os direitos básicos, né, de uma etnia, de uma cultura diferente. Então eles meio que lançaram a arma na arma. Isso não é justificável, mas porém foi dessa forma que surgiu. Eles não representam todos os curdos. Então os curdos que defendem uma pacifização, uma luta mais democrática, fundaram partidos. A HDP é um deles, né? Hoje, o maior partido curdo da Turquia, que tem deputados. Inclusive, o seu presidente está preso há alguns anos já. E eles procuraram justamente buscar seus direitos da forma mais pacífica, mais politicamente. Mas os curdos, alguns dos curdos, também têm justamente esse braço, infelizmente, armado, PKK. Mas não haveria a possibilidade de um acordo em termos de uma autonomia? O governo central... Porque inicialmente a luta eu entendi que era por independência, e depois o PKK pode lutar por autonomia. A autonomia me parece algo que pode ser negociado. Não existe esse processo? Infelizmente, se tivesse vontade de soluções no governo turco, teria várias formas de solucionar isso, lógico, né? Nenhum país tem apenas um povo, como foi fundada a República da Turquia. Quando Atatürk fundou a República da Turquia, fundou como um Estado-nação, Estado dos turcos, único e exclusivamente. Isso não representa a realidade da Turquia, porque além de turcos, tem curdos, tem armênios, tem gregos, tem judeus, tem vários povos dentro da Turquia. Então, essa imposição de um Estado-nação não caiu muito bem. Então, poderia ser feito várias formas de soluções, exemplo de federalismo, por exemplo, né? Ter regiões autônomas administradas por um sistema federalista, que tem exemplos no mundo todo disso, mas seria um país com vários povos dentro, várias etnias dentro, não teria nenhum problema. Mas a falta de vontade dos governos, não é todo Erdogan, mas desde quando a Turquia, fez com que esse assunto se alastrasse até hoje, chegasse a esse ponto. Inclusive, eu digo, infelizmente, um negócio muito útil para os governantes turcos. Sempre que precisam de um caos, já lançam mão, né, de atuações muito discriminatórias e opressões nas regiões onde tem maioria curda, no sudeste da Turquia, e onde automaticamente tem um contra-ataque, alguma coisa errada acontecendo, e muitas vezes atribuída por os grupos separatistas, o que prejudica muito políticas com as minorias, infelizmente. Então, eu diria que soluções são várias, mas o que falta é vontade do governo turco para isso. Se inscreva no canal da TV GGN e contribua através do Catarse em catarse.me/Jornal GGN ou da chave de Pix, jornalggn@gmail.com, divulgar o programa nas redes sociais e dar os likes para aumentar a nossa visibilidade.